Olá, pessoal, boa tarde. Estamos em mais um Papo com Simetria, mais uma quarta-feira aí de muito conteúdo, muita conversa boa, muita risada, muita diversão, né? Muito tudo aqui com vocês. E hoje, né, eu trouxe aqui um amigo do meu coração, né, o Jaime Porazzi, também o apresentador do Pialo Chucro aqui na MTV, para a gente poder ter uma conversinha. Para quem tem nos acompanhado desde o início desse ano, vocês viram que a gente está trazendo alguns pontos aí interessantes e importantes em relação ao clima, ao que vem acontecendo, né? Principalmente questão local aqui no Rio Grande do Sul, cidade de Juí, que é onde a MTV se encontra hoje. O primeiro programa, a gente falou sobre a questão dos incêndios, né? E a gente percebeu que teve um aumento aí, a gente deu uma olhada nos documentos, nos papéis e nas notícias e vimos que tem um aumento de mais de 200%, né, do dia 1º ao dia 24 de janeiro em relação aos incêndios, e alguns deles de forma criminosa, outros de forma natural. E aí logo após, no outro programa, a gente trouxe a questão da qualidade do ar, né, como que isso acaba impactando na gente, respirando esse tipo de ar, né, poluído, o que isso interfere na nossa saúde, sobrecarrega o sistema de saúde, principalmente nesse momento de pandemia. Então a gente está aí amarrando um programa no outro, e agora a gente traz o Jaime aqui para falar um pouquinho sobre a questão da nossa produção, o que isso está impactando aqui, o que está impactando no estado, né, Jaime? Fala um pouquinho para nós, que depois eu puxo aqui mais um itemzinho para vocês irem associando desde o início do programa até o programa de hoje. Boa tarde, então, Raíssa. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite e estar aqui e poder participar do teu programa, que está muito bem conceituado. O pessoal aí fora está repercutindo de forma positiva o teu trabalho, isso é muito importante. E da nossa parte dizer que não somos especialistas na área, mas pelo menos algumas coisas do geral a gente traz para compartilhar com vocês aqui no que diz respeito à estiagem que nós estamos vivenciando em nosso município, em nosso estado, em grande parte do nosso país, pelo menos a metade oeste do nosso país vive essa situação de estiagem também, né? Sim. No programa retrasado, a gente mencionou sobre a questão dos desastres também, né? Que a gente estava vendo muita chuva lá para cima, né? Desmoronamento, enfim. Hoje vai ser o oposto, tá? Só para vocês irem compreendendo, assim, sobre o que a gente está falando. Agora a gente vai trazer a questão da seca, né? Aqui a gente não está tendo chuva, então a gente mencionou no programa anterior um pouquinho sobre o que estava acontecendo lá, esse excesso de chuva, quais eram os problemas que estavam aparecendo aí, surgindo, que estava ocorrendo, e agora a gente vai trazer a questão da seca. Mas antes de eu deixar o Jaime começar aqui, eu só quero mencionar para vocês um pouquinho em relação ao que desde o início do conceito do programa, desde que a gente começou o programa aqui na MTV, do Papo com Simetria, que a gente faz abordagem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso é algo muito forte, né? Muitos congressos, muitas palestras agora estão sendo voltadas à questão da crise climática, que já vem sendo falada há muitos anos, mas que de certa forma muitas vezes ainda é desconsiderada ou deixada de lado, quando a gente tenta mostrar e apontar essa importância. Então, só para vocês compreenderem um pouquinho, quando a gente fala disso, entender qual é essa ligação com o que a gente vai falar hoje aqui sobre a questão da seca, tá? O que causa, né, a crise climática aqui, ó. Os maiores danos, na verdade, deles, né, são causados pelo consumo de carvão, petróleo, gás, responsável pela maior parte da emissão dos gases de efeito estufa, né? Quais são as consequências da crise climática, né? A escassez de água potável, que a gente está vendo aí também, né, Jaime? Aumento das inundações do nível do mar. A gente já viu questão de... claro, entrou uma questão aí de falta de planejamento também, mas de chuva em excesso não é o que nós vamos trazer hoje, mas só para vocês entenderem que ela está dentro dessa questão
da crise climática, né? Insegurança alimentar, né? São consequências graves e sérias das mudanças, né? Além da extinção de várias espécies, derretimento de geleira, aumento do nível do mar, são apenas algumas essas mencionadas aqui, tá? E hoje, então, para vocês compreenderem melhor, a gente vai trazer a questão da estiagem e como é que tá acontecendo isso aí, que é uma situação preocupante que a gente está vivendo hoje. Então, Jaime, vou deixar contigo. Muito bem, obrigado então, Raíssa. Nós vamos tentar trabalhar a questão um pouco mais local, porque dos objetivos do desenvolvimento sustentável, se nós formos pegar ele de uma forma ampla, nós teremos aqui assuntos para abordar durante o ano. Sim. E não venceremos, né? É verdade. Então, vamos tentar ficar mais nessa questão local aqui. É lógico que tem, por exemplo, aqueles impactos que são causados de forma espontânea, mas também tem aqueles que o homem, através do seu dia a dia, contribui para gerar esse tipo de situação. E nós, analisando a questão da seca, não é de hoje que acontece esses períodos de estiagem. Pontualmente, e nós temos aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a avaliação desde 1964, aqui no município de Ijuí, como se comportou o clima de mês a mês, os acumulados, né, somados de mês a mês, fazendo as médias anuais, mas como o clima se comportou desde 64 até agora. Então nós vemos que, por exemplo, historicamente, o mês de fevereiro é um mês de pouquíssima água. Raras são as exceções, é que nós tivemos aumento de volumes de água dentro dos níveis históricos. E só para fazer um gancho, Ijuí, historicamente, ele tem uma média de 150 milímetros de chuva mês a mês, muito bem distribuídos ao longo de todo o ano. Então isso é um fator que, por exemplo, para a agricultura, de uma forma geral, as frutíferas, a produção de grãos, até mesmo as pastagens para os animais, isso é um fator muito importante, porque com a regularidade da chuva, né, as pastagens, enfim, o desenvolvimento econômico de uma forma geral, ele se dá de forma positiva em virtude de você ter uma regularidade de chuvas muito bem distribuídas ao longo do ano. Como eu disse, foge a regra o mês de fevereiro, que é um mês historicamente de baixos volumes, e como nós podemos também, a hora que eu comentar, vocês vão poder associar o mês de outubro como um mês de níveis elevados da média. Então nós teríamos fevereiro com níveis ligeiramente abaixo da média, né, ficando ao redor aí dos 140, como média, mas nós temos pontualmente a cada 5, 8 anos volumes bem baixos, que é o caso desse ano que nós estamos vivenciando. E o mês de outubro, como eu dizia, de índices elevados, que a média anual histórica de Ijuí, ele está na casa dos 150, e ele vai lá para o mês de outubro para 160, 162 milímetros. Mas teve anos que nós tivemos 625 milímetros chovidos num mês. Então, praticamente, o volume de 3 meses concentrados em um único mês. Então, são coisas assim que, para o pessoal poder entendendo, né, mais ou menos isso aí que eu vou mostrar para vocês. E daí nós temos lá, Marcos, se tu puderes abrir... Tem que aceitar Sei. a minha solicitação. Aceita está. Se tu quer participar também... Vou participar aqui também. Que daí a gente pode ir trabalhando e o público ouvinte também pode ir visualizando aquilo que nós estamos comentando então aqui, né? Só me aceita aí também. Sim, já está. Ai, valeu. Bom, demora um pouquinho aqui. Isso, agora nós estamos nos enquadrando, já tem que mexer em tela para poder ir participando aí. E nós vamos de imediato então aqui, vamos ver. Era para estar aqui. As atividades. Enquanto isso, a gente vai aparecendo de outra forma aqui no programa, né? Isso é o bacana. Deixa eu tentar ajeitar aqui um pouco a minha tela. Né? Do ao vivo. A gente vai organizando e o pessoal vai acompanhando com a gente o que a gente está fazendo aqui. Gostei disso aí. Cadê meu compartilhamento? Aparecendo de várias formas.
Então vamos lá, deixa eu ver o que nós vamos ter na tela aqui. Agora sim, então vai a minha tela. Isso aí. Aqui, então, vocês podem analisar aquilo que a gente dizia aqui há pouco, né? Janeiro 162 de média, fevereiro 144, olha, mês de março aqui ainda mais baixa do que o próprio mês de fevereiro, né? E se nós fizermos a média dos meses, ele vai ficar aí na casa dos 150 milímetros. E como eu dizia, outubro, né, é o nosso diferencial aqui, que está com 208 milímetros de média historicamente. Um mês atípico, assim. Isso, né? Então, seria o mês de fevereiro e março, o mês das águas baixas, e no caso de Ijuí, é o mês de outubro, que é o mês da nossa feira, da nossa Expo Ijuí, que historicamente, se não chover na Expo Ijuí, não é Expo Ijuí. É, né? Verdade. Então, tem esse ditado aí que o pessoal trabalha. Então, só para fazer essa pontuação aí. E, historicamente, nós temos aqui os volumes, deixa eu chegar aqui, então vamos lá. Eu peguei aqui só de 2020 para cá. Olha o mês de fevereiro, 71 milímetros chovidos em 2020, 77 em 2021, perdão, 2000 e 2001. Ano de 2002 já praticamente normal, 132, 2003 204, 2004 60 milímetros, 2005 não choveu no mês de fevereiro aqui em Ijuí. 2006 67, depois ali outro 2008 também baixos volumes, 63 milímetros, tá? Só vou pegar aqui os de menor índice. 2016 91 milímetros chovidos em fevereiro, 2020, gente, 65 milímetros chovidos em fevereiro, e agora 2022 até o presente momento somente 57. Então, assim, para vocês terem uma noção de que nesse período, ao longo da história do município de Ijuí, nós temos volumes baixos. O que acontece de forma diferenciada é que, por exemplo, o fenômeno Laninha, que é o que se apresenta desde o inverno passado, se for buscar desde o verão passado já, ele se mostrou bastante intensidade aqui na parte oeste do Brasil, mas acompanha ainda Uruguai, parte da Argentina, Rio Grande do Sul, parte oeste de Santa Catarina, parte oeste do Paraná, Mato Grosso e, deixa eu olhar aqui então se é para nós fazermos, Mato Grosso do Sul praticamente e um pedacinho do Mato Grosso, Todas essas regiões com baixos volumes de chuva. E levando para o outro lado do país, então aquilo que tu dizias nos programas passados aí, que tu conceituaste agora no início do programa. Justamente o oposto, fazendo com que os altos volumes de chuva se concentrassem na região centro-oeste do nosso país e vindo para a parte leste da região sudeste e pegando uma parte do nordeste também com esses altos volumes de chuva, que, segundo os meteorologistas, é para dar uma estabilizada agora fevereiro, março, abril, e teoricamente entrar no inverno já praticamente regularizado. Mas são previsões, tem duas vertentes que são trabalhadas aí com os meteorologistas, e uma delas é justamente essa questão que fala o oposto, que no caso o fenômeno Laninha não cessaria agora no entrar do inverno, aí, meses de maio, junho, e que, no entanto, se estenderiam até o início da primavera. Então, até por volta de final de agosto, início de setembro, aí, ainda teríamos o efeito do Laninha se apresentando, e como os meteorologistas costumam dizer, é como uma chaleira de água quente.
você desligou o fogo, mas ela continua em ebulição ainda por algum tempo, até que a água se resfrie e nós voltamos a ter aquela condição que inicialmente tínhamos. Então, mesmo que o fenômeno Laninha vá de forma mais acentuada até o final do outono, início do inverno, então praticamente maio, junho, nós teremos o efeito chaleira, que geralmente varia aí entre 60 e 90 dias. Então, junho, longo, julho, né? agosto, setembro. Basicamente, quem sabe até o início da primavera, ainda estaríamos vivenciando os efeitos do fenômeno Laninha. Isso pensando com os otimistas. Se nós formos pensarmos pela outra vertente, que diz que o fenômeno Laninha tende a invadir o início da primavera, então nós teríamos essa condição até mês de agosto e setembro, e com o efeito chaleira se estendendo talvez muito próximo do final do ano Quase de o ano todo, o ciclo 2022. todo. Exatamente. Então, é lógico que nós não somos meteorologistas, né, mas a gente tem lido bastante sobre o assunto, porque para utilizar no programa e mesmo para se manter informado, são duas vertentes bem distintas que nós temos aí, e onde uma delas diz que os efeitos podem se prolongar praticamente até o final do ano de 2022. Então, se nós formos pensar dessa forma, basicamente as lavouras de verão que estão implantadas aí, onde a seca, se nós formos analisar aí no Rio Grande do Sul, praticamente do milho, 80% está comprometida. Sim. Né? E o milho é um dos itens que na composição da alimentação dos animais que vão servir como fonte de proteína para a alimentação humana, eles representam numa média 60% do custo direto. Então, se nós pegarmos numa região, que é o caso do nosso estado, onde 80% das lavouras existe comprometimento de médio para alto nas lavouras de milho, nós não teremos produção de milho. E se esse item entra em torno de 60% da alimentação dos animais, que de uma ou de outra forma gerarão a proteína que nós humanos nos alimentamos, então nós temos aí um sério risco de desabastecimento dessas proteínas no mercado, ou então, com restrição, um elevado custo para o consumidor. Então nós temos aí, só para citar alguns exemplos, no caso, as carnes de bovinos, de suínos, de frangos principalmente, né? Os ovos também entram nessa cadeia. Aí nós vamos pegar o leite e seus derivados, que também entram nessa cadeia. Né? E aí o milho é uma situação, a soja é outra. A soja entra em torno de 30% do custo direto da alimentação desses animais que vão nos fornecer a proteína animal. Então, 60 mais 30, eu já tenho entre 85% e 90% do meu custo direto numa região onde a produção está comprometida para mais de 80%. Barbaridade. Então, é bastante complicado e daqui a pouco assustador isso que nós estamos dizendo, mas é a realidade que nós estamos vivendo. E oxalá as frentes, as vertentes dos meteorologistas aí errem, né? Porque são previsões. Mas hoje, com a tecnologia que temos, muito mais assertivas do que há tempos atrás. Então, pelo menos que sirva de alerta para o pessoal tentar se organizar de forma diferente e ver aí como nós vamos sair dessa situação, né, Raíssa? Exatamente. Eu só queria apontar aqui, o Jaime mostrou agora há pouco nessa média mensal aqui de volumes, né, de chuva, enfim, em relação a janeiro, a fevereiro, mas a de janeiro foi bem atípico também, né? Porque o de janeiro, como estava mostrando ali, aqui ó, o Jaime, mostra aí pra gente. Qual é o ano que tu queres? Desde o início que tu apontou ali, agora o que foi esse ano, não tinha visto ainda, né? Desde 2000 para cá, então nós temos, ó. Mas sendo que a média histórica para nossa região é 150 milímetros, a gente não está tão fora. Ó, não, esse ano? Esse ano? Sim, esse ano foi, sim. Né? Esse ano sim, ó, somente 54 em janeiro.
Mas ele fica, geralmente, se for pegar as médias aqui, ele vai dar os 150, 160 milímetros de média para janeiro. Deixa eu pegar lá embaixo, que daí fica um pouquinho mais fácil. Janeiro, a média 162, historicamente. Então, ele não estaria fora da média anual de índices de chuva. E os acumulados, dentro do Rio Grande do Sul, mais precisamente dentro de Ijuí, nós estamos a 1.800 milímetros de média histórica chovida. Em torno de 2.000 quando os anos são bons e em torno de 1.700, 1.600 milímetros chovidos naquele ano que é um pouco mais irregular. Mas como eu disse, nós temos historicamente índices bons de chuva e muito bem distribuídos. Então isso nos dá uma certa situação de garantia em termos de índices de chuva aqui para a nossa região. É lógico que tem aqueles períodos que extrapola, ou para mais ou para menos, né? Perfeito. A gente que não tem muito conhecimento, assim, né? Tipo, eu vou ir fazendo algumas perguntas, assim, pra ti. Se for meio redundante, meio repetitivo, tu vai me falando aí. Porque eu não tinha muito essa noção, assim, né? Em relação ao que vai impactar pra nós aqui em relação à alimentação dos animais, e a gente parece que não pensa muito nisso, né? Quando a gente vai falar do que afetou no trigo, no milho, o que afetou na soja. Então, a gente é um pouco leigo nisso, por isso que é interessante a gente trazer pessoas com conhecimento que tu tem para poder explicar pra gente, porque eu não tô muito nesse meio, né? Embora seja da minha região, eu não estou muito inserida. Então, a gente acaba não sabendo muito bem analisar isso e ver o que isso impacta negativamente pra gente, né? Na verdade, se nós formos analisar, é aquele chamado efeito cascata, ou efeito dominó, né? Você bateu numa pedra, embora acha-se que aquela pedra sozinha ela ocupa um lugar no espaço e consegue se sustentar de forma individualizada, na realidade não é isso que acontece. Então esse efeito cascata que nós estamos vivenciando agora, com a questão do milho mais praticamente, né? O soja ainda naquelas lavouras aí, que dessa semana que passou, ficou na média dos 35 milímetros chovidos essa última chuva, mas teve casos aqui que nós tivemos 90 milímetros chovidos entre quinta e sexta-feira. Então, ela vai dar uma condição um pouquinho melhor para a soja, que ainda vai conseguir não elevar o seu porte físico, aumentar o tamanho da planta, mas ela vai conseguir granar e pelo menos pagar os custos de produção, que hoje estão entre 35 e 50 sacas por hectare, dependendo da situação. Se for a área própria, aí com seus 30 sacos, 35 sacos consegue pagar, e se for em área arrendada, vai lá para os 50 sacos de soja por hectare. Mas isso é uma situação que a soja ainda, nós não temos uma leitura mais precisa. Mas se nós pegarmos o estado do Rio Grande do Sul, que praticamente fecha 1 milhão de hectares plantados com soja e milho, e nós pegarmos aí do milho, fazer uma leitura nas áreas que não são irrigadas, ao redor de 70, 80 sacas por hectare, e a soja, de uma média geral, vai ficar em torno de 55, 60 sacas por hectare, vezes 1 milhão. Olha o volume de grãos que vai deixar de circular no estado e que iria, boa parte disso, ao redor dos 40%, vamos dizer, de toda essa produção, iria diretamente para a formação de proteína animal nos animais que a gente cria. Então, o impacto é muito forte disso. E, evidentemente, se nós tivermos em outras regiões produtoras, como é o caso do Mato Grosso, que não vão... muito difícil entrar com as máquinas na lavoura, não conseguem colher, né? Paraná, o que não pegou seca, também está sentindo os efeitos da chuva. Então, não teremos qualidade desse material para ir para a proteína, não teremos semente para fazer o plantio da próxima colheita, da próxima safra. Então, tudo, que nem eu disse, são efeitos cascata que nós vamos ter que administrar ao longo desse ano
e do próximo ano, aí pelo menos até maio, que é o período de colheita da próxima safra, que nem se pensou em plantar ainda, que é lá na primavera, verão desse ano. Então Que é loucura, bastante né? complicado. Já se vê no mercado o reflexo nos preços dos Sim, produtos. tá pela hora né? da morte. O leite é um deles, que nós tínhamos lá em outubro, novembro do ano passado, pago ao produtor ao redor de R$2, R$2,30, baixou aí para R$1,90, R$1,95, agora começa a reagir, mas os especialistas ainda dizem que não é em virtude da seca, porque a seca na produção de leite ainda nós não começamos a vivenciar. Que até agora as pastagens que tinham sido implantadas lá em outubro, novembro, elas ainda renderam, embora alimento de não tão boa qualidade, mas ainda renderam pastagem. Só que ela não vai rebrotar, e para fazer o plantio da cultura de inverno, que vai servir de pastagem, nós precisamos que o clima amenize. Então temos que falar aí final de março, início de abril, para plantar, mais 45, 50 dias para o gado entrar em cima. Então, o mês de fevereiro inteiro, o mês de março inteiro, e quem sabe pelo menos metade de abril, ainda dependemos daquilo que está plantado agora, e que não vai mais ter qualidade e nem volume para ser fornecidos aos animais. Então, agora, recém que nós começamos entrar num período de restrição alimentar para o gado, que certamente vai diminuir a produção, e aí então nós vamos ter uma carga maior de demanda em cima daquele produto que não teremos para ofertar. É bem complicado. Meu Deus, e Agora fiquei até pensativa aqui em relação a isso. O que é a falta de conhecimento, de falta de informação da gente também, né? Aí a gente acaba se surpreendendo mais ainda com as coisas que estão acontecendo. A gente não sabe. E aí a gente fica bem... deixa eu mostrar aqui falar aqui pra vocês. O Jaime me passou algum material aqui também pra poder fazer a leitura, pra poder estar aqui, apresentar com vocês, né? E pra muita gente, vocês já sabem sobre o assunto, mas pra tantos outros, assim como eu, não tem essa afinidade, digamos assim, né? Então, que é sobre as culturas prejudicadas aqui que ele trouxe, né, da estiagem. E também eu queria ver a questão do crédito emergencial para a agricultura familiar. Já me fala um pouquinho, assim, como é que funciona, como é que é isso aí, explica pra gente. O crédito emergencial, os governos, tanto municipal, estadual e até mesmo a União, fizeram o abate aqui de parte das parcelas, aquilo que está vencendo agora nesse período, então se joga para o final do empréstimo para pagar diluído depois. E o governo do estado aqui resolveu subsidiar a parte dos troca-troca de semente, que o governo fornece a semente, principalmente das lavouras de milho que serão implantadas, e depois os agricultores pagam, a partir da colheita, devolvem para o Estado o valor do empréstimo. E então isso, a parte de juros o Estado tirou, mas somente o juro. Então o capital vai ter que ser pago de uma ou de outra forma, tendo ou não produção. Tendo silagem guardada ou não pro gado, vai ter que ser pago igual. Então essa é uma das razões que os municípios, dentro desse último mês de janeiro e esses 9 dias de fevereiro aqui, foi uma procura muito grande. Começou aí com 30 e poucos municípios. Eu atualizei na segunda-feira, quando passei para ti as informações, e de lá para cá, dos 380, já passa de 403 municípios que têm aprovado a solicitação da emergencial no estado. Muitos desses já a nível de União também já conseguiram a homologação, mas nós temos pelo menos dentro do nosso estado 70 mil famílias que não têm água potável para o seu consumo em casa. Então isso é um dos itens que está relacionado, além da produção de pastagens para os animais e das culturas de grãos, né? Essa é uma razão, sim, que preocupa bastante, porque daí quando chega nesse nível crítico aí, e é um dos itens de bastante importância para se decretar o estado de emergência, é você ter o humano passando necessidade. Então pelo menos 70 mil famílias
dentro do estado do Rio Grande do Sul não tem água para beber. Então isso é bastante crítico, né? E aí, evidentemente, a ministra Tereza Cristina esteve na metade do mês passado aqui em Santo Ângelo para fazer a visita. E só que já se passou 30 dias também e não temos até hoje ainda nada de concreto para ofertar para os agricultores. Mas evidentemente que isso é um trabalho que também não consegue se fazer da noite para o dia. Sim. Então certamente está nos estudos aí e nós deveremos ter nos próximos dias alguma coisa que nos diga a respeito aí de como será trabalhada essa questão para aporte de subsídio aí nas famílias dos agricultores de menos renda, ou então aqueles enquadrados como agricultores familiares que a gente chama. Falei antes para vocês, né, sobre a questão da crise climática, como funciona a questão da seca. O Jaime acabou de falar aí que tem muitas famílias agora que estão sem água para o consumo, né? Aí tem aqui, ó, que o Jaime também me mandou pra gente conversar, falar pra vocês, ó, Rio Grande do Sul tem a pior seca dos últimos 17 anos, né? E as perdas chegam a 20 bilhões. As lavouras, elas foram perdidas e mais de 5 mil famílias ficaram sem acesso à água e 159 municípios estão em emergência. Já atualizando os dados e vendo que a gente teve um aumento aí bastante significativo, né? Então, a situação é grave, ela pode piorar, né, Jaime? É como eu disse, o efeito cascata ele não se dá no momento, né? Nós vamos vivenciar ainda, pelo menos até o final do outono, início do inverno, ainda teremos os reflexos desta seca de agora. Mesmo voltando a chover, e aí eu tenho mais adiante, deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma outra tela. O que é uma pessoa preparada no programa, né, gente? Olha, convidados assim é de tirar o chapéu, viu? Só esse ano a gente tá assim, ó, com um convidado tão, não vou dizer melhor que o outro, né, que seria forma de falar, mas sensacionais e trazem e mostram essa interação aí que a gente gosta de ver. Eu peguei ontem e não mudou para hoje e eu pelo menos compartilho daquela vertente, né? Que é um pouco mais pessimista. Mas não por ser uma pessoa pessimista. Porque o bom jogador, ele vai estar preparado para as piores situações. Com certeza. Que quando vier as boas, ele tira de letra. Essa é a lógica. Eu pelo menos penso dessa forma. Então eu compactuo com a vertente dos meteorologistas que trabalham com o prolongamento do Laninha lá para o final do inverno, início da primavera, com os reflexos se estendendo, quem sabe, até o final do próximo ano. Então eu fui buscar ontem, e se vocês olharem neste quadro, nós temos aqui, deixa eu só levantar um pouquinho mais aqui, os dias do mês de fevereiro, que nós estamos, tá? E os dias que nós teremos volumes de chuva. Então nós só teremos chuva agora para o próximo final de semana, segunda, terça e quarta, início da semana que vem, 20, 21 e 22, com volume um pouquinho mais expressivo aqui para Ijuí, na terça-feira, dia 21, com 44 milímetros chovidos. Depois nós temos uma outra probabilidade que pode ter precipitação entre 25 e 26, ali ao redor dos 15 a 16 milímetros. Depois, só início do mês de março, dia 4. E assim ele se estende, se nós formos buscar, mesmo que apareça nesse outro gráfico aqui, fevereiro, março, abril, maio e junho, que seria pelas vertentes mais brandas, né? Que seria até o final do outono e início do inverno, vocês olhem que nós teríamos uma situação praticamente regular de média chovida, tá? Mas o problema de um ano de Laninha é que os volumes se dão de forma concentrada e esparsa. Então nós não temos aquela regularidade de chuvas bem distribuídas. Então isso é o que está fazendo com que os efeitos da seca se prolonguem. Porque até a semana passada, quando choveu, deu 68 dias sem chuva. Não seria um volume tão alto
em termos de deficiência de chuva, mas é que os dias que ficou sem chover é que fez com que nós tivemos essa situação aí. Elevadas temperaturas, Sim, baixa umidade do ar, então o estresse que tanto as culturas, as plantas, quanto os animais sofreram, foi muito grande. Então essa é uma das razões. Eu conversava agora meio-dia ainda com um menino que foi aluno meu e hoje praticamente eu recebi uma aula, né? Ele atende aí a região de Santa Catarina, o pessoal das produção de frango de corte. E daí entramos num assunto que dizia a respeito à doença das aves, que era o assunto que eu solicitava, e ele me trouxe para um outro viés da qualidade de água. Então eu achando que o problema ia pedir para ele, pedi para ele um remédio para que fosse tratado aquele problema, e ele disse, não é remédio, nós temos que trabalhar a qualidade de água. Outra situação. Outra situação. Então é o mesmo fato da questão do estresse aí, não pelos volumes que deixaram de ser produzidos, porque nesse mapa, se nós olharmos aqui nesse gráfico, até o final de junho, nós não temos volumes extremamente abaixo das médias. Aliás, o menor aí seria em torno de 138, 140 milímetros. Sim. Que da média histórica, que é 150, não estaria tão longe. Não está muito longe. Assim como o maior volume ali, em torno de 180, 193 milímetros, vamos dizer assim, também não estaria muito acima. Mas o problema é os vazios sem umidade no ar que nós teríamos. Então esse que é o problema maior que o efeito de Laninha estaria causando na nossa região. E isso, como eu disse, o impacto, então, nós ainda sentiremos, pelo menos para um bom período. Quase até o final do ano. E o que a gente deve esperar, ou a gente não deve esperar para os próximos meses agora, essa situação que tu mencionou? O que tu diz, de acordo com essa estimativa que a gente tem aqui desse... O que nós não devemos esperar? Colheitas fartas, né? Isso então, nós temos obviamente. que estar preparados para essa situação de escassez de alimento. E o que vem por aí, então, de uma forma indireta, é aquilo que a gente comentou. A elevação dos preços daquilo que compõe a nossa dieta no dia a dia. Porque se nós formos vai pegar apertar o bolso. O que vem na mesa, e embora muitas pessoas não tenham a clareza disso, mas mais de 80% dos alimentos dependem do agro, Sim. da agricultura. Outra questão, da roupa que nós vestimos. O que estiver relacionado ao algodão vem da agricultura. Todas essas culturas, de uma ou de outra forma, com maior grau ou menor grau, tiveram um comprometimento por causa dessa situação de clima que nós estamos vivenciando. Então, tudo isso daí vai afetar direta ou indiretamente na economia do nosso país. Então, não vamos ter aumento de salário, é isso aí que está previsto para esse ano. Mas o que vem de carga a mais no nosso custo de alimentação, no nosso custo de vida, vamos nos preparar, porque certamente vem coisas por aí. Sim. Eu tô vendo aqui, só pra gente encerrar, na verdade, que tu falou da ministra e tal, né? Aí aqui, ó, reunião com a ministra, daí as medidas anunciadas, né, pelo governo, incluindo a verba para perfuração de postos. O Estado prevê, então, fazer no prazo de 30 dias, então, contratar o serviço de perfuração de 750 postos, instalações de caixa d'água, e implantação de 500 conjuntos de cisternas nas áreas mais atingidas por esta estiagem, tendo um total de 107 milhões, né? Então, para poder atender essas famílias em situação de vulnerabilidade social aí, que foram causadas pela estiagem, né? A Secretaria da Agricultura ela foi autorizada a apresentar então essa proposta de criação desse auxílio emergencial que a gente mencionou e para ajudar essas famílias. Então a gente percebe aí que a situação isso é um programa criado agora pela Secretaria Estadual da Agricultura, que é o Renovar Agropecuária, né? Então está aí pelo menos um poço desses completos com caixa d'água será destinado para cada um dos municípios do estado e podendo chegar até 10 reservatórios de água ou cisternas de água em cada município aí,
Daí, evidentemente, tem o pessoal da Imater que está trabalhando essa questão do projeto e a demanda, a necessidade daqueles que são mais emergenciais, né, para serem contemplados, então, como forma de ação do governo do Estado aí. E os volumes chegam aí aos 107 milhões. Né, mais ou menos por aí. É bastante. E aí aqui também diz que depois de uma solicitação da Federação de Associações dos Municípios, né, do Rio Grande do Sul, o governo também tem o intuito aqui de oferecer mais 20 milhões para custear o combustível usado para o transporte de água destinado a esses municípios. Isso são as ações imediatas. Sim. O que eu deixaria para o pessoal ficar maquinando, vamos dizer assim, ficar repensando essa situação, é que nós não podemos pensar a seca quando ela acontece. Né? Nós temos que nos preparar para ela. Então, as ações paliativas estão sendo feitas agora, e dá seu mérito a quem está fazendo, né? Os parabéns para todo o pessoal, os representantes governamentais, mas cada município, cada cidadão deve pensar de que forma ele pode contribuir para que não aconteça os efeitos da seca de forma tão acentuada. Nós tivemos aí, só para fazer um relato, essa questão que foi abordada há 2 programas atrás aqui, que é a questão do fogo no lixão. Eu acredito que aquilo ali tenha sido em razão das altas temperaturas e a baixa umidade, que com o processo de fermentação, de decomposição de toda aquela matéria orgânica que estava depositada lá, acabou ebulindo, né, formando gás, ebulindo, e com qualquer centelha aí tenha gerado o início do fogo. Então, evidentemente que, graças a Deus, aquilo também é uma situação passada, né? Mas nós podemos pensar, tudo aquilo que é orgânico, os restos de alimento das folhosas que nós trazemos para casa, das frutas, tudo isso eu posso fazer a minha composteira e deixar em casa esse adubo orgânico para mim utilizar nos vasos de flores, nos vasinhos com as hortaliças que eu posso ter em casa e assim por diante. Eu não preciso pagar para que isso seja recolhido e que seja dado uma destinação fora da minha casa. Se eu tiver essas atitudes implementadas, eu reduzo algo ao redor de 60%, 70% do lixo que iria para fora. Eu tenho em casa, transformo isso e isso passa a gerar um benefício para mim. É o chamado ciclo da vida, né? Com certeza. Às vezes eu passo pela cidade e vejo pessoas queimando as folhas das árvores que ela varreu o pátio ou varreu a calçada. Certamente não tem noção do que poderia estar contribuindo com o ambiente, o simples fato os restos de cultura, restos das árvores, dos verdes, ir para um cantinho de decomposição e depois se transformar em adubo. Ser devolvido à natureza, né? Porque eu não acredito que uma pessoa, tendo conhecimento, ela vai fazer, né? Então, precisa que esse ciclo da vida se complete, né? Sim. Isso para vocês terem uma ideia, domingo eu dei uma passada lá, né? A gente tá tipo repórter investigativo aqui. Brincadeira. Mas dei uma passada lá no lixão e ainda tava saindo bastante fumaça, né, do solo. Bastante mesmo, embora não tenha mais fogo, né? O pessoal conseguiu cuidar disso, mas se a gente tivesse um cuidado da separação do lixo, né? Isso com certeza, provavelmente não teria acontecido, pelo menos não na proporção que foi. Então, assim como o Jaime falou, realmente a gente precisa, de certa forma, aprender a cuidar dos nossos resíduos, né, dar a destinação correta para eles. E só para vocês entenderem um pouquinho que a gente estava falando aqui sobre a estiagem, a gente já está aqui na questão do fogo e da compostagem, né, tudo isso está interligado, tudo isso soma na questão da crise climática, do aquecimento global, tudo isso está junto, tá? Então, como eu falei ali no início do programa, que eu
falei um pouquinho sobre o conceito, os gases poluentes, a emissão disso, as queimas, isso também interfere bastante. Então, só para a gente conseguir ir dando esses nós e amarrando esses pontos e compreender que tudo isso está interligado, embora pareça muitas vezes assuntos totalmente distintos, né? Eles não são, não concorda? Não são. E só para fazer um fechamento aqui, graças a Deus que nós tivemos os episódios de chuva semana passada. Porque senão, sem o resfriamento do solo, daquele meio onde estava se formando os gases, pode abafar. O gás fica sendo produzido lá embaixo e ele viria para cima de uma ou de outra forma. Então, graças a Deus que veio a chuva, resfriou aquele ambiente, então parou ou pelo menos diminuiu em grande parte a formação dos gases lá embaixo e nós não tivemos mais o fogo ali no lixão. Porque senão o solo quente em cima, numa situação de baixos volumes de umidade do ar, ele só geraria mais formação de gás, né? Então, fica o alerta também para o pessoal para repensar isso dali. Porque o pessoal que não sabe, que está ouvindo a gente, vendo a gente de outros lugares, a gente teve temperatura de 40, 41 graus, né? E a umidade lá embaixo. Então, por isso que a gente está trazendo essas questões. Estava quente demais aqui, por isso a gente trouxe a questão da escassez, tudo isso. Agora, mencionando a questão do fogo, as temperaturas estavam bem altas. 41 graus de temperatura. Mas tu chegaste a colocar um termômetro no calçamento ou no asfalto ali fora? Não. Chegou a 70 graus. Meu Deus do céu, andar na rua estava insuportável. Então, assim, era algo... Evidentemente que um solo numa condição dessas de 70 graus, vai aquecer tanto que vai originar a formação de gases e para algum lugar tem que vir, né? É a natureza tentando ela se equilibrar em cima de uma situação que não foi ela que criou, mas enfim, são só comentários, não são críticas, né? Mas é que para o nosso público ouvinte ficar um pouco mais a par daquilo que está acontecendo. Sim. Então, 70 graus, evidentemente, iria existir a formação de gases lá embaixo, naqueles 6, 8 metros de altura lá que tem de volume de dejetos depositados ali, né? Que loucura. E evidentemente, se hoje nós temos aí, nem sei que temperatura temos agora, aí ao redor de 28 graus, isso aí? 28 graus para 41, então vamos dizer que a nossa temperatura de solo, numa regra inversamente proporcional, aí nós temos algo ao redor de 50 graus. Então o volume de aquecimento desse solo para que haja a formação dos gases, ele é pelo menos 30% menor do que nós tínhamos há 10 dias atrás, né? Então, evidentemente que os volumes serão menores. Muito bem, vocês viram só? Por isso que eu gosto de conversar com esse homem. Me ensina um monte de coisa, fala super bem, assim, tem um conhecimento imenso. Eu adoro papear com o Jânio, adoro. Toda vez que a gente troca uma ideia, eu aprendo pra caramba, e essa é a ideia de trazer ele aqui pro programa, pra poder falar, até chegou a engasgar aqui, programa quase saiu, tu viu? Pro programa, pra trazer esse tipo de informação pra vocês. Jaime, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Jaime já veio outras vezes no ano passado. Ele vive aceitando os convites que eu chego pra ele e digo, seguinte, vamos falar sobre tal coisa. E ele topa, não foge da raia. Muito obrigada, Jaime, de verdade, por estar aqui hoje. Obrigado a você pelo convite. A gente está sempre à disposição. Nós estamos sediados aí na ABB, no programa ABB Comunidade, que também é uma outra vertente que nós temos que sentar e retomar esse ano, verdade. né? E então o pessoal que quiser sanar alguma dúvida ou alguma demanda que a gente puder contribuir, a gente se coloca à disposição. Com certeza. E para encerrar o programa, né, que a gente não perde o costume aqui, o Dia das Profissões, né? Essa semana, então, aqui, falar sobre o dia 6, que foi o dia do agente de defesa ambiental, aí, ó, e no dia 7, dia do gráfico. Mas, na semana passada, eu tava aqui com o Thiago e a gente falou, eu finalizei aqui falando do dia 5 de fevereiro, que era o dia do datiloscopista, e eu não sabia o que era, perguntei pro Thiago, ele também não sabia o que era. E aí, e daí eu disse que eu ia pesquisar, então me perdoem pela ignorância, né, pela falta de conhecimento. Então eu trouxe aqui, datiloscopista ou papiloscopista, né, como passou a ser chamado no Brasil, é o nome do profissional especializado em impressão digital. Não só, né, tem algumas outras também aqui, mas principalmente, então,
Parabéns a todos os profissionais da área. É isso aí, um beijo grande. Vejo vocês na semana que vem em mais um Papo com Simetria. Forte abraço.